Labubus, Bobbie Goods, Journals, BB Reborns, todas essas são micro tendências, que elas se ligam a uma tendência maior, uma macro tendência que está acontecendo já há um tempinho e que a gente veio falar sobre ela hoje. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Gente, eu tô aqui nesse cenário totalmente diferente, porque eu não tô em casa, eu tô viajando e eu precisava de um cenário. E esse cenário aqui tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, com as árvores, com rios, com a natureza, enfim, né? Mas sem mais delongas, muito bem, vamos lá começar. A nossa história começa lá em 1920, pós Primeira Guerra Mundial, que acabou ali em 1918, né? Em 1920, as pessoas ainda estavam muito... Eita, quase caindo! Voltando. As pessoas estavam muito apreensivas ainda, pensando na guerra que se passou, pensando que elas ainda não sabiam o que ia acontecer direito, porque a economia estava toda quebrada, tinham muitas crises acontecendo, crise econômica e tal, e elas precisavam de alguma coisa que as fizesse ir para outro lugar, para um lugar de paz, para um lugar de calma, de aconchego. E com isso, o que foi que aconteceu? Elas se apoiaram nas artes, na música, na moda, na literatura, como uma forma de válvula de escape, para elas encontrarem um lugar de conforto para elas, onde elas podiam se apoiar, né? Um lugar que fosse aconchegante, que transmitisse paz e calma para elas. E assim o jazz cresceu absurdamente, né? Como a gente vê, tem filmes, tem séries falando sobre isso. E surgiram também na moda as melindrosas. E quem que eram essas mulheres, essas melindrosas? Eram mulheres com cabelos super curtos, bem curtinhos, mulheres com roupas bem mais largas, que era totalmente contra o padrão daquela época, contra o padrão das mulheres idealizadas, né? Elas surgiram, eram pessoas livres. As pessoas daquela época, elas queriam ser livres, entendeu? Não queriam ser presas pela guerra ou por qualquer outra coisa. E aí essas pessoas que eu falei, que eram artistas, músicos, que participavam dessas coisas, desses lugares, eram pessoas que estavam curtindo ali, estavam na boemia da vida, sabe? Querendo escapar e fugir de toda aquela realidade de crises que estava acontecendo no pós-guerra. E aí a gente pula lá para 1940, que foi quando estava ali nas tensões da Segunda Guerra Mundial e tal, e aconteceu a mesma coisa, as pessoas também estavam querendo fugir da realidade, e em alguns lugares fala que foi até aí que surgiu o termo escapismo, que era quando as pessoas estavam loucas buscando algum outro lugar para se refugiar de todo o caos que estava acontecendo. Gente, tá cheio de mosquito, meu Deus. E aqui, novamente, as pessoas se apoiam em alguma coisa para fugirem da realidade, seja na moda, seja nas artes, na música, na literatura, e até mesmo as pessoas daquela época, de 1940, enfim, na década de 40, iam se refugiar na natureza, entendeu? Por isso que isso aqui faz todo sentido, porque a natureza é um refúgio, é uma forma que a gente tende a escapar da nossa realidade monótona, da nossa realidade triste, porque, não sei, gente, não sei o que acontece, mas a natureza, ela transmite uma paz muito grande pra gente, né? Esses lugares aqui, onde não tem um monte de prédio, onde não tem um monte de fumaceira de carro fazendo barulho, essas coisas, é muito mais calmo aqui. É uma forma de escapar. E outro exemplo é que lá em 1947, o Christian Dior criou o New Look, que eram peças femininas com a cintura super marcada, com as saias bem rodadas, que trazia de volta aquele negócio das mulheres hiperfemininas e tal. Tem tudo a ver com esse negócio de pensar em uma outra realidade. Nesse caso, na realidade que era antes da guerra, onde as pessoas estavam mais calmas. Aqui a gente pula lá para 2020, que foi ano de pandemia, onde ninguém sabia o que ia acontecer, onde a gente não sabia o que a gente ia fazer, para onde é que a gente ia, até quando aquilo ia durar. E a gente também precisava de uma fuga, a gente também precisava escapar da realidade de algum jeito ou de outro. E como que a gente ia fazer isso se a gente não podia sair de casa, se a gente não podia ir para outro lugar? E muitas pessoas, a maioria das pessoas, se apoiou nas redes sociais, porque nas redes sociais elas conseguiam ver outras pessoas, elas conseguiam se comunicar com outras pessoas e conseguiam conhecer novas coisas, novas culturas. E aí o Instagram cresceu, mas principalmente o TikTok. O TikTok, ele cresceu absurdamente. Todo mundo tava querendo ir pra lá pra escapar da realidade lá no TikTok, né, gente? E as compras digitais também cresceram muito também. E eu acredito que isso também foi uma forma de escapar da realidade. Porque as pessoas se apoiavam naquilo e elas compravam muito e sempre tava lá aparecendo unboxings diferentes, de coisas diferentes na internet. E aquelas eram coisas que elas pensavam em usar quando toda a loucura acabasse, quando tudo passasse.
E aí a pandemia acabou, né, gente? A pandemia acabou, e o que a gente vai fazer? Porque tem um monte de gente viciada em celular, viciada em redes sociais, e que passa o dia inteiro nas redes sociais e não sabe o que fazer. E além disso, a pandemia acabou, né? Ok. Mas nós ainda temos vários problemas, porque com a pandemia, o que a gente teve? A gente teve crise econômica, não é mesmo? E além da crise econômica, a gente também teve crise climática, a gente tá tendo, né? Tá passando por uma crise climática absurda, e também tem as crises sociais, questão de gênero, questão de raça também, que ainda hoje isso é um problema gigantesco, né, que está diminuindo aos poucos, mas é a passos de tartaruga. E além disso, a gente está numa crise sentimental, digamos assim, né, com todas essas questões onde a gente não sabe o que vai acontecer, onde a gente não sabe até quando a gente vai durar e para onde é que a gente vai. E a WGSN, que é tipo uma das maiores plataformas de previsão de tendências do mundo, tá chamando isso de policrises, né, porque nome tem tudo a ver, são várias crises misturadas, várias crises juntas. E no meio disso a gente tá lá, ser humano tentando sobreviver a tudo isso. E em 2024, a We Are Social, que é tipo uma plataforma também, né? Ela publicou um relatório onde fala que o Brasil é o terceiro país do mundo inteiro que mais mexe no celular e nas redes sociais. E outro relatório da OMS fala que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E se você acha que isso não tem nada a ver, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, você está redondamente enganado. Porque é óbvio que o celular e as redes sociais nos deixam muito ansiosos, porque a gente tem informação toda hora nos bombardeando, e toda hora a gente vê essas coisas acontecendo, né? A gente vê essas crises sendo faladas, a gente vê cancelamento de pessoas na internet, a gente vê até mesmo guerras, coisas que estão acontecendo agora, tipo, em países pertinho da gente. E eu acredito que eu posso ter deixado vocês um pouquinho ansiosos agora, depois desse bombardeio de informações, não é mesmo? Depois de falar sobre tantas crises. Mas eu tive que falar tudo isso pra vocês pra explicar que agora o escapismo se faz muito, muito, muito presente nas nossas vidas. Porque o lugar onde a gente teve pra escapar foi o celular, né? Só que até mesmo ele agora tá fazendo parte dessas coisas que nos deixam ansiosos. Então a gente tem que fugir do celular e tem que ir pra outro lugar, tem que fazer outras coisas, né? E é aqui que finalmente entram as coisas que eu falei no começo do vídeo. E eu acho que tudo que remete a uma época passada, que traz nostalgia, tá sendo uma forma de escape, entendeu? Porque, por exemplo, os millennials, pessoas que viveram nos anos 90, nos anos 2000, estão trazendo de volta aquelas coisas que elas gostavam naquela época, que eram confortáveis para elas, talvez algo até que remeta à infância também, porque a infância é uma época mais calma, né? Uma época onde a gente não tem muitos problemas e muitas preocupações. E tudo isso tá voltando agora, então por isso que os anos 90 já esteve em alta, tá em alta até hoje, né? Os anos 2000 também, por isso que esses itens colecionáveis estão, tipo, voltando, é como se a gente tivesse um gostinho da infância de novo, sabe? Um gostinho de aconchego, de que aquele lugarzinho é um lugar mais calmo, um lugar onde a gente pode se esconder. E mesmo as pessoas que não viveram naquela época, mesmo as pessoas que não são dos anos 90, dos anos 2000, que são da geração Z, estão usando disso também, para ser uma válvula de escape para eles. Não sei porquê, não sei explicar porquê. Talvez porque pareça para eles também uma época melhor do que a época que a gente tá hoje, né? E aí surgiram os livros de colorir, que já tiveram em alta também um tempo. Já teve aquela febre lá do Jardim Secreto, né? Esses livros aí. Surge os journals, que são os diários repaginados, que toda criança já teve um diário em algum momento da sua vida, principalmente as meninas, né? A gente sempre já teve algum diário onde a gente colocava as nossas coisinhas de infância e tal. E aí isso veio repaginado agora e é uma forma de a gente sair do celular e de a gente encontrar aconchego em algum outro lugar, né? Que não seja nas telas e que não seja em nada digital. E além disso, estamos também vendo muitos nossos toca-discos, nossos não, que eu não tenho ainda, mas eu ainda vou ter. Com fé em Deus, o meu logo, logo vai chegar. Porque a gente não quer celular mais, as pessoas não querem mais celular nem pra ouvir música. Então, tipo, o toca-discos vem como uma solução pra isso. Fora que é muito bonito, né? Os vários vinis ali guardados, colecionáveis. Tem uns que são edição limitada, que são a coisa mais linda do mundo. Inclusive, sou doida por um do Djavan, que é R$ 200. Mas, enfim, todas essas coisas juntas nos trazem uma sensação de paz, de aconchego no meio ao caos que está acontecendo no mundo. E é isso que faz o escapismo. É isso que faz essa macro tendência e todos os motivos que eu já falei pra vocês de pandemia, que começou na pandemia, né, isso, gente. E aí tá vindo aos pouquinhos até a gente finalmente conseguir entender e denominar isso como uma macro tendência do escapismo. Crises climáticas, crises econômicas, essas policrises que vieram depois da pandemia também, tudo isso remete
a nossa sensação de fuga, de escapar para algum outro lugar. E todos esses hobbies, até mesmo as BB Reborns, que tá tendo uma polêmica aí doida envolvendo elas, sendo que, tipo, são só as mulheres que estão colecionando boneca, nossa, meu Deus, coisa de outro mundo, sendo que homem joga futebol, homem coleciona brinquedo também, homem faz um monte de coisa e ninguém fala nada. E tem gente que pega e fica fingindo que é bebê mesmo, aí fica pedindo coisa, que se separa e fica pedindo coisa, pagar não sei o que lá. Pagar. É verdade. E fica pedindo Bolsa Família também. É verdade. Não, isso aí já é loucura. E essa macro tendência já está invadindo a forma como a gente consumimos, porque tudo está interligado, né? Tudo no mundo está interligado. Gente, eu sei que eu não falei quase nada sobre moda aqui, mas isso envolve moda também, tá? Eu falei da moda dos anos 90, dos anos 2000, também teve a coquettecore e a cottagecore, que estão relacionados a uma forma de escapar para outro mundo, o mundo perfeito, mas eu tô só aqui dando um geralzão sobre escapismo, depois eu posso falar separadamente sobre cada coisa. Mas no momento é só, tipo, um negócio, porque se eu for falar um pouco de cada coisa, eu vou ficar aqui até a noite, inclusive já tá escurecendo, mas eu vou ficar aqui até de noite falando e não vou acabar de falar. Aí vai ser até amanhã. Mas enfim, essa macro tendência já tá transformando a forma como a gente consome, porque os consumidores de hoje, eles não querem mais apenas consumir produtos, eles precisam conseguir sonhar com os produtos. As marcas precisam ligar o produto de alguma forma ao consumidor, de uma forma mais emocional. Não é simplesmente tipo, que coisa bonita, eu vou comprar. O celular já nos transmite tantas informações todos os dias que a gente não é mais bobinho, sabe? Não é mais tão bobinho. A gente não fica, assim, impressionado com qualquer coisa. Tem que ter uma coisa, assim, realmente que mexa com a gente pra gente querer comprar aquele negócio. E outro ponto é que agora, mais do que nunca, as marcas precisam se posicionar a favor da sustentabilidade, a favor de defender a natureza, porque, como eu falei, crise climática, né? As pessoas não estão cuidando do planeta. Inclusive, o Senado, acho que foi o Senado, aprovou aí um projeto que simplesmente pode destruir mais ainda o nosso Brasil. E aí esse tema se faz mais atual ainda, né? Eu sempre vou falar sobre sustentabilidade porque é um tema muito importante, porque esse lugar que eu tô aqui agora, com essas árvores, com esse rio aqui atrás, com a fauna e a flora do lugar, provavelmente daqui a uns anos não vai existir. Porque as pessoas não se importam. As pessoas não se importam em cuidar do planeta. As pessoas não se importam em destruir as coisas. Não se importam em simplesmente, tipo, não tem mais árvores, e agora? Como é que a gente vai sobreviver? Elas não se importam, só querem ganhar dinheiro, só querem ganhar lucro. E aqui, novamente, eu vou citar a WGSN, porque é uma plataforma maravilhosa. Inclusive, se vocês não conhecem, depois vocês pesquisam lá e procuram um pouco. Eles são uma plataforma paga, mas eles têm várias coisas gratuitas que as pessoas podem pegar e adquirir conhecimento, né? Na internet não tem só coisas ruins, gente. Uma pesquisa da WGSN falou que 47% das pessoas da geração Z esperam que as marcas apoiem a sustentabilidade. E esse número só tende a crescer, porque hoje em dia, nós, meros consumidores, estamos nos importando cada vez mais com isso. E as marcas precisam se importar com isso também, se elas quiserem crescer e se elas quiserem continuar tendo público, porque não dá mais tempo de fazer greenwashing, entendeu? Greenwashing é a marca falar que vai fazer alguma coisa sobre a natureza e tal, mas na verdade são só umas coisinhas bestas ali que ela fala e não faz nada. Não dá mais tempo para isso. Elas precisam fazer alguma coisa, elas precisam se posicionar se elas quiserem continuar existindo nesse mundo. E se a gente quiser continuar existindo nesse mundo também, a gente também tem que se posicionar, né? Por isso que a sustentabilidade é tão importante. E eu já tô rouca aqui de falar, não tem nenhuma água aqui para eu beber, além da água do rio. Eu vou já lá no rio beber aquela água. Mas falei aqui muito sobre escapismo e eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, já curte aí, comenta, se inscreve, compartilha. E é isso. Beijinhos e até o próximo vídeo. Desculpa aí pela demora pra postar vídeos, tá? Porque eu sou muito perfeccionista e aí isso me complica um pouquinho. Mas vai dar certo. Bye, bye.